6:22 até versículo 40. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcará nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Oremos. Senhor, nós pedimos a tua orientação, nós pedimos a tua ajuda para que esta passagem se torne viva para nós, que nós possamos examinar, que nós possamos aprender, que nós sejamos enriquecidos e edificados por esta palavra e confrontados, que nossas almas sejam desafiadas, que nossas vidas sejam aperfeiçoadas através da tua palavra. Nós cremos, Senhor Deus, como diz na tua palavra, que ela é poderosa, viva e eficaz, não volta em vão. Então nós estamos confiando não em nenhum poder do pregador, nenhuma arte de pregação, mas no poder da tua palavra para transformar vidas. Nós pedimos isso reconhecendo nossa dependência total em ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que você vai notar, se não já notou, na sua caminhada cristã, é que muita gente se diz seguidor de Jesus. De fato, é difícil encontrar alguém que, se você perguntar, vai dizer: não, eu não sou seguidor de Jesus. Alguns vão ser honestos, esses são os honestos. Mas muita gente, eu lembro, um tempo atrás, eu estava assistindo um desses programas de premiação. Não era o Oscar, mas era tipo assim, era de música, de cantores, né? Talvez os Grammys, não me lembro, faz tempo. Mas eu lembro, um cantor chegou lá, ganhou o prêmio, chegou lá e a hora dos agradecimentos, e
E ele disse, a primeira coisa que saiu da boca, eu queria agradecer meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que eu conheço esse cantor, assim, pessoalmente não, mas todo mundo conhece porque a vida dele está nos jornais. E ele não tem nada a ver com Jesus Cristo. A vida dele, nada a ver com Jesus Cristo. Esses dias, eu digo, nas últimas semanas, é porque eu sigo as redes sociais e eu procuro acompanhar o que está acontecendo no meu país, na política do meu país, essas coisas. Eu me interesso porque isso me afeta, né? E esses dias eu liguei o Twitter e o X, né? Agora o X, né? Que se chama. Aí eu liguei lá e tava o X estava cheio de gente dizendo Cristo é rei, Christ is King em inglês, né? Cristo é rei, Cristo é rei. Aí parece que coisa boa, né? Parece que está tendo um reavivamento. Todo mundo está dizendo Cristo é rei. Legal, né? Mas quando eu fui olhando quem estava falando isso e por quê, eu vi que eles estavam usando isso como um slogan político para dar uma facada nos seus inimigos políticos. E só. Não tinha nada a ver. Inclusive as pessoas, muitas das pessoas, tinha até ateu falando Cristo é rei. E até uma dessas pessoas colocou, eu deveria ter colocado ali, porque ele disse não, alguém questionou, você dizendo Cristo é rei, você virou crente? Ele disse, não, eu não sou crente não, mas eu uso essa frase porque isso irrita meus inimigos políticos. Sabe? Muitas pessoas vão usar o nome de Cristo e até se dizer seguidores de Cristo que não o são. Se você quiser colocar um título dessa mensagem, coloca assim, seguidores de Cristo que não são crentes. Seguidores de Cristo que não são crentes. E aqui nós temos nessa passagem, inclusive começando desde o início, versículo... desculpe. Agora eu me perdi, mas nós lemos no início, eu vou procurar, versículo 25. E achando-os no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo lhes disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus está dizendo, vocês estão me seguindo, não porque os sinais que eu fiz fizeram com que vocês cresçam, mas que vocês querem mais pão. Então, para vocês, Jesus está dizendo, eu sou o meio de vocês conseguir o que vocês querem, que é a alimentação. E, infelizmente, as igrejas, eu falo as igrejas evangélicas, e até igrejas boas, né? Que tem igrejas evangélicas e tem igrejas boas evangélicas, né? Que pregam a palavra. Mas as nossas igrejas, muitas vezes, são cheias de pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo, mas não são crentes. Estão na igreja por obter alguma coisa, algum benefício que eles podem obter, mas não são crentes. E a gente vê que eles não são crentes porque a gente vê a falta de obediência. A gente vê que não são crentes por causa de várias coisas, vários fatores. E o que nós vamos ver aqui nessa passagem? Porque Jesus Cristo abre dizendo, vocês estão aqui por outros motivos, não porque vocês creram em mim, sabe? E nós vamos ver nessa passagem 4 características de falsos seguidores de Cristo. 4 características de seguidores de Jesus Cristo que não são crentes. Primeiro eu quero que vocês olhem de novo ao versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Primeira característica dos falsos seguidores é que na vida desses falsos seguidores de Cristo que não são crentes, eles pensam que as ganhas materiais são mais importantes do que as ganhas espirituais. Esses falsos seguidores, eles têm uma mentalidade
materialista. E estão ali por alguma ideia de que seguindo a Cristo, estando na igreja, se dizendo crente, chegando e dando o seu dízimo, participando nos eventos da igreja, vai repartir alguma coisa para aquela pessoa, alguma coisa física. O que poderia ser? Existem lugares, por exemplo, em que participar numa igreja dá um status social. Inclusive a gente vê isso, e no Brasil está se tornando isso, e no tempo da política, igrejas grandes, nossa igreja é pequena, graças a Deus nós não temos esse problema, mas igrejas grandes enchem de políticos em tempo de política. E a gente vai ver políticos de todos os partidos, certo? Inclusive aquele que você vota. Todos os partidos fazendo, se batizando, né? ou indo para o culto, certo? Louvando ao Senhor. Depois das eleições a gente não vai ver mais a cara. Por quê? Porque existe um status que alguém poderia ter. Existem igrejas, então esse é um status, né? Existem igrejas que pregam o evangelho, que o central da mensagem da igreja venha para a nossa igreja, para as suas igrejas, para os seus problemas acabarem. O irmão Wanderson falou sobre isso hoje de manhã. Eu chamo essas igrejas das igrejas Tabajara. Não sei se vocês lembraram, vocês que são mais velhos sabem o que eu estou dizendo. Seus problemas acabaram, né? Você vem para Jesus, seus problemas acabaram. Inclusive, nosso evangelismo de ontem, eu posso orar por você o quê? Aí, quais são os problemas? São os problemas físicos, são problemas, e tudo bem, a gente ora. E Deus se importa com essas coisas. Mas a gente nota que o interesse de muitas pessoas está em seguir Jesus, porque Jesus vai resolver esses problemas físicos. Tem outro? Tem um febre de jovens, isso acontece, jovens solteiros, descrentes, mas que chegam na igreja porque viu aquela crente bonita. Ou meninas que chegam na igreja porque viu aquele crente, aquele rapaz crente bonito. E se fazem de crente. E rapaz, homens, eu vou dizer, homens são determinados. Fazem qualquer coisa. Vão aqui na frente, é para vir, é para fazer classe de batismo, faz classe de batismo. É para se batizar, se batiza até o momento que casa com a donzela. E depois casou-se com a donzela, vazou. Rapaz, se eu tivesse R$1 para cada caso disso aí que eu tenho visto na minha vida de pouco mais de meio século, a gente poderia construir nosso templo já. Certo? Tranquilo. Um catedral. Porque é muito. Pessoas que entram na igreja por causa de algum benefício físico, material, que eles pensam que vão ter dentro da igreja. Jesus Cristo, ele aponta isso, ele mostra isso para os que estão seguindo. Jesus não está muito politicamente correto aqui. E eu quero ressaltar aí, Jesus, ele vai contra a maioria dos livros modernos de crescimento da igreja. Porque ele vai logo ofendendo aqueles que estão visitando. Os visitantes. Né? Ele vai logo ofendendo. Olha, vocês não estão aqui para receber o evangelho. Vocês não estão aqui porque crerem em mim. Vocês estão aqui porque eu dei para vocês pão e vocês querem mais pão. Jesus não faz isso. Muita prepotência da nossa parte dizer Jesus não faz isso. O que mais Jesus tem a dizer sobre essas pessoas? Em Mateus 16:26, ele fala o seguinte: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Vocês pensam que o que vocês precisam é comida, vocês pensam que vocês precisam é um emprego, vocês pensam que o que vocês precisam é um namorado, uma namorada, o que você precisa é cuidar da sua alma.
Porque sua alma é eterna. E se você perder sua alma, é uma eternidade sem Cristo no inferno. Então cuide de sua alma. É melhor você morrer de fome, mesmo que eu nunca vi crente morrer de fome. Até agora, também meio século, nunca vi crente morrer de fome. Mas é melhor você morrer de fome e ir para o céu, do que viver uma vida farta de coisas e comer nos restaurantes mais chiques do mundo toda santa noite e ir para o inferno. Também no livro de Mateus 6, 19 a 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Irmãos, isso é uma coisa até para nós, crentes em Jesus Cristo, seguidores de Cristo, fiéis, estamos aqui, salvos em Jesus Cristo, porque nós reconhecemos, mas quantas vezes nossas prioridades mostram que nós estamos juntando para nós tesouros na terra. Então a primeira característica de falsos seguidores é que eles pensam que as ganhas materiais são mais importantes que as ganhas espirituais. Segunda característica nós encontramos em versículo 28 e 29. Eles respondem para Jesus, depois que Jesus fala isso, em versículo 27, 26. Vamos dar continuidade aqui. Jesus Cristo fala para ele, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela vida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus Cristo, veja o que ele faz aqui. Ele diz, olha, ele muda o assunto, não necessariamente muda o assunto, mas ele muda a direção, ele muda o foco deles. Vocês estão focalizando em comida, mas vocês devem estar focalizando em mim, porque vocês precisam crer em mim, certo? Para a sua salvação. Versículo 28, o que eles falam aqui? Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? A outra versão é, o que faremos para realizar as obras de Deus? Veja que eles focalizaram nessa palavra de Jesus Cristo, trabalhar. É versículo 27. Então, chegando em 28, eles falam, então, se é trabalho, qual o trabalho que a gente faz para ganhar esse pão? Entendam que eles ainda estão pensando no pão. Ainda estão pensando na sua barriga. E entenderam Jesus de uma forma totalmente errada, dizendo, Jesus, você tem um trabalho para fazer para ganhar esse pão. Então, o que a gente vai fazer para ganhar esse pão? Segunda característica, pensam que podem trabalhar para ganhar as bênçãos de Jesus. Pensam que devem trabalhar, ou podem trabalhar, fazer algum trabalho que seja suficiente, alguma obra que seja suficiente para ganhar as bênçãos de Deus. Nós, seres humanos, nós somos muito capitalistas. Eu digo isso como capitalista nato, certo? Eu sou capitalista, tenho Adam Smith e eu sou um pouco mais da direita do direito dele, para quem conhece esse autor, né? O pai do capitalismo moderno. Mas assim, nas questões espirituais, isso não é uma questão de eu trabalhar para eu ganhar algum benefício. Nas questões espirituais não funciona assim. A economia de Deus não funciona assim. Por quê? Porque seria impossível. Seria a pior coisa que Jesus poderia fazer conosco. Se ele dissesse, tem alguma coisa para você fazer, para você ganhar a graça da minha mão. Porque eu seria incapaz. Eu seria perdido. Eu estaria perdido. Estaria sem poder fazer aquilo que seja necessário. Por isso que aquilo que é a maior bênção de Deus, por isso que aquilo que é a nossa salvação,
nós entendemos que isso vem, e graças a Deus, e nós damos glória a Deus, e quando nós celebramos aqui a ceia, nós estamos lembrando disso, que isso vem totalmente da parte de Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9, que muitos de nós tivemos a oportunidade de citar ontem, quando nós falamos com as pessoas aqui do bairro. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé. Nem isso vem de vós. Nem a fé vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Segure isso, porque nós vamos voltar a esse fato. Ok? Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Por que eu escolhi essa passagem de Abacuque hoje na leitura? Porque é ali que acontece pela primeira vez na Bíblia a frase que o apóstolo Paulo cita aqui: o justo viverá pela sua fé. Não sei se vocês notaram, prestaram atenção na leitura. Então, mesmo na época de Abacuque, no Antigo Testamento, quem queria a salvação teria que aceitar pela fé. Jesus está aqui dizendo para esse povo, veja a resposta dele aqui, para realizar as obras de Deus. E em versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Vocês querem fazer uma obra? Tem uma obra. Crê em mim. Crê em mim. Somente. Crê em mim. Mas presta atenção. Jesus está dizendo: não crê em mim para receber pão. Mesmo que Deus é misericordioso, bondoso e providencia para nós de uma forma fantástica. Mas crê em mim não para receber pão, mas para receber a salvação. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então, até agora, duas características de seguidores que não são crentes. Pensam que as ganhas materiais são mais importantes que as ganhas espirituais. Pensam que podem trabalhar para ganhar as bênçãos de Jesus. Esse próximo é espetacular. Eu digo espetacular, a reação dos judeus, a resposta dos judeus aqui. Versículo 30. A prepotência aqui. Presta atenção à prepotência. Presta atenção Rapaz, a expressão aqui eu acho que é cara de pau dos judeus aqui nesse momento. Por isso que é importante a gente entender o contexto aqui. Lembrar do contexto. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles estão tentando fazer uma desfé em Jesus. Você quer que nós cremos em você? Então faz um sinal. Qual o sinal que você vai fazer? Detalhe, asterisco. Vocês lembram da última mensagem? O que aconteceu na última mensagem que nós pegamos, da última passagem que nós olhamos aqui? O que foi que aconteceu? Jesus repartiu o pão, né, e os peixes para a multidão. E se vocês seguirem, essa é a mesma multidão. São as mesmas pessoas que têm seguido Jesus. Jesus está faltando, nós queremos pão, nós vamos correr atrás de Jesus. Vão correndo atrás de Jesus. Detalhe, esse pão tinha que ser muito bom. Viu? Para eles fazerem a caminhada que fizeram para ir atrás de Jesus. O pão não era pão normal, não. Não era esse que depois de um dia que a gente pega no Mateus. Não. Isso tem que ser um pão muito bom. Mas vamos lá. Eles estão lá e isso, eles tinham visto isso, eles tinham recebido, eles tinham comido do pão. Aí eles chegam: Jesus, você quer que a gente creia em você? Então faça outra coisa. Faça um sinal para que a gente creia. Presta atenção no que eles estão dizendo. Eles pensam que podem barganhar com Jesus, ou seja, eles querem trocar
crença por comida. Jesus, você me dá comida e eu vou crer em você. É isso que estão dizendo. Gente, isso é muito comum. Essa diferença aqui entre a crença verdadeira e esse tipo de barganhar com Deus é a diferença entre a maioria das crenças pagãs e até falsas crenças que se dizem crenças cristãs e o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico que a gente encontra aqui. O exemplo bíblico disso seria a diferença entre Saul e Davi. Saul, no Antigo Testamento, né? Saul e Davi. Né? Eu fiz uma série completa aqui, lá na minha primeira gestão aqui na igreja, eu fiz uma série completa, onde nós tocamos nesse ponto, mas eu vou só ressaltar aqui, só resumir. A história de Davi, a primeira parte, até depois que Saul morreu, estão sempre sendo comparados Saul e Davi. E a diferença entre os dois, quando Saul começa, a gente pensa, não, Saul é um homem piedoso, Saul é um homem fiel, Deus usa ele grandemente, e Saul está lá fazendo sacrifícios e sempre consultando o profeta de Deus, Samuel. Mas, ao longo da história, nós desconfiamos que Saul está usando o profeta e usando Deus para alcançar os seus objetivos. Uma evidência disso é quando ele faz aquele sacrifício sem o Samuel aparecer, antes do Samuel aparecer. Quando Deus tinha dito, não, espere Samuel aparecer. Samuel aparece e Saul já tinha feito o sacrifício. Por quê? Porque para Saul, fazer o ritual era mais importante do que a obediência. Inclusive, o que Samuel fala para ele nesse momento? Samuel fala para ele, olha, Deus quer obediência e não sacrifício. Deus quer que o seu coração esteja reto com Ele e que você, mais do que Ele quer que você esteja seguindo os rituais. Por isso que na hora da ceia, a gente fala, olha, se você está afastado da igreja, se você está vivendo em desobediência a Deus, então cuida dessas coisas. E primeiro venha, e depois venha participar da ceia. Porque se você inverter os papéis, você está danificando a sua própria alma. Você está perdendo totalmente a mensagem da ceia do Senhor. Agora, a evidência e a confirmação é isso. Quando o profeta Samuel deixou de ir e deixou de transmitir para Saul as mensagens de Deus, ou seja, Deus fechou a sua boca para com o rei Saul, e Saul estava sem saber o que fazer, para onde foi Saul? Para onde foi? Eu não escutei. Eu não ouvi, desculpe, eu estou ficando surdo aqui. A vidente, você falou. Eu ia dizer bruxa, mas é a mesma coisa. Vidente. No inglês usa a palavra bruxa. Bruxa de Endor. Né? Que antes de ser um planeta na Guerra das Estrelas, é uma cidade em Israel, Endor. Essa aí para os nerds aqui. Mas assim, ele foi para uma bruxa. O que é bruxaria? E nós sabemos disso porque a bruxaria nos rodeia aqui. O que é? É utilizar os espíritos para ganhar aquilo que eu quero. Presta atenção. Quando nós usamos Deus dessa forma, nós estamos praticando a bruxaria com a pessoa de Deus. Deixa isso entrar na cabeça, entrar no coração. Quando a gente trata dessa forma com Deus, Deus vira para nós simplesmente outro espírito que a gente pode consultar.
E a gente vem aqui, a gente participa da ceia, a gente faz as coisas da igreja. Se isso não funciona, então a gente não, mas para que não colocar umas garrafas lá no chão e sacrificar uma galinha e deixar um arroz, como eu vejo várias vezes entrar na minha rua? Por que não? É a mesma coisa. Diferente nessa história de Davi. Porque Davi adora a Deus por quem Deus é. E Davi peca de uma forma grosseira. E depois em Salmo 51, qual a preocupação dele? A preocupação dele é seu relacionamento com Deus. A quebra que houve com seu relacionamento com Deus. E ele quer ser restaurado. E é restaurado. Não me leva a mal quando eu falo isso, mas isso aqui o ponto principal desse ponto aqui. Não pratique uma bruxaria cristã. Não pratique uma bruxaria cristã. Não pense que pode barganhar com Cristo. Trocando crença em Cristo, participação na igreja, ou qualquer outra coisa, para os benefícios físicos que você quer. Qual a resposta de Jesus? Interessante, Jesus disse depois, na verdade, isso é versículo 32 e 33. Na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mais uma vez, Jesus está dizendo, vocês estão focalizando na coisa errada. Primeiro, o pão lá do deserto não foi Moisés que deu, foi Deus. E Deus é que está te dando o pão da vida. E vocês estão rejeitando. O povo duro. Eles tentam mais uma vez. Veja aqui em versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Né? Isso lembra a mulher samaritana, né? Eu estou aqui para dar água da vida, me dá sempre essa água. Os seguidores que não são crentes falam, dá-nos sempre esse pão. Presta atenção, só nisso aí. Louca mania que nós temos, que eles tiveram e que nós temos, de querer mandar em Deus. É imperativo aqui. Dá esse pão. Me dê o pão. Me dê o pão. Me dê o pão. Né? E eles ainda estão pensando nesse pão, tipo padaria. Isso revela, eu acho, talvez, o problema principal do coração dele. Porque o problema principal não é materialismo, é um problema. Mas o problema principal é o seu grande egoísmo. Se manifesta na ideia de que eu posso fazer alguma coisa para agradar a Deus, para receber a graça de Deus. E se manifesta aqui nessa ordem que eles dão a Deus. Se manifesta nos grupos hoje em dia que chegam e dizem, você tem que chegar para Deus e determinar. Eu vou determinar alguma coisa do Deus do universo. Me perdoem, mas tamanha prepotência. Quarta característica. Nós temos desde o início, nós temos o quê? Pensam que as ganhas materiais são mais importantes, pensam que podem trabalhar para ganhar os benefícios de Jesus, as bênçãos de Jesus, pensam que podem barganhar com Jesus. E isso também representa uma prepotência, porque quem barganha com alguém se trata em pé de igualdade, né? Uma troca, se colocando no mesmo nível. Me dando sempre esse pão. Olha, nossa tendência de pensar que nós somos o centro do universo. Que nós podemos andar e Jesus, ou mandar e Jesus vai me dar. Que nós podemos receber, ou que nós podemos
É só dizer e Jesus vai fazer. Como é que eu sei que essa é a atitude que eles estão demonstrando aqui? Eu sei disso pela resposta que Jesus Cristo dá para eles, em versículo 35. Jesus lhes disse. Aqui a frase em português que eu aprendi, que minha esposa me ensinou várias vezes, eu acho que é tirar seu cavalinho da chuva. Né? Aqui que Jesus faz é isso. Eles vão tirar o cavalinho desse povo da chuva. Eu não sei de onde veio essa expressão, não sei nem cavalo e chuva tem a ver, mas é a expressão que se usa. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Assim, ele aqui deixando claro, o pão que eu estou falando sou eu, gente. Tire esse negócio de pão aqui, o pão sou eu. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ele está falando o quê? De fome espiritual, sede espiritual, mas para reconhecer sua necessidade disso, você tem que ter uma fome espiritual, você tem que ter uma sede espiritual. Versículo 36, mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Ele falou, eu estou falando tudo isso, vocês me viram, eu fiz esses sinais e vocês não creram em mim. Vocês estão me seguindo, mas vocês não estão crendo. Em versículo 37 ele dá uma aula de soteriologia. E essa aula de soteriologia é a doutrina da salvação. Versículo 37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora essa é uma passagem extremamente encorajadora para nós que somos crentes em Jesus Cristo. Ele continua em versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vai ser uma facada. Diz, olha, vocês estão aqui para fazer a sua própria vontade. Eu não estou aqui para fazer minha vontade. Eu estou fazendo a vontade do Pai. E a vontade de quem me enviou é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E aqui ele diz, vocês estão preocupados com pão? Eu estou falando aqui da vida eterna. Versículo 40, ele refrisa, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que via o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo aqui coloca os pingos nos is. Vocês estão falando de pão, de trigo e manteiga, e eu estou falando da vida eterna. É aquele meme da internet, nós não somos a mesma pessoa. Certo? Vocês estão falando de comida, eu estou falando de vida eterna. E ele coloca mais uma coisa, aqueles que creem em mim são aqueles que o Pai me deu. Lembra quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A própria fé que a pessoa tem é um dom de Deus. Então, em nosso evangelismo, nós vamos e nós apresentamos e nós aprendemos o método dos dedos da irmã Valderlene, que foi excelente. E nós aprendemos várias formas de explicar. E nós explicamos da melhor forma possível o evangelho para as pessoas. Mas nós confiamos em Deus para tocar na vida da pessoa, para aquela pessoa responder em fé. Porque tenho dito aqui várias vezes, eu digo de novo, a pessoa que é convertida do pastor André está perdido. Coitado. Mas a pessoa que é convertida mesmo de Jesus Cristo nunca jamais cairá fora. E outra coisa, a gente pode ter certeza, e 1 João capítulo 2, versículo, se não me engano, 19, confirma isso, que se alguém está conosco e cai fora é porque era um seguidor de Jesus que não era crente. Que nem essas pessoas aqui estamos vendo. Então, irmãos, qual a nossa conclusão em tudo isso? Fechando com chave de ouro aqui. Jesus termina sua mensagem desse tom de apelo.
Ele fala, reconhece o seu verdadeiro problema. Ele está dizendo, olha, você pode pensar que seu problema é dinheiro, que seu problema é isso, seu problema é aquilo. Seu relacionamento, seja o que for. Seu problema é sua alma. Seu problema é que você está perdido e precisa de Jesus Cristo. Se você não resolveu isso, então isso aí é seu maior problema. Ele está dizendo, abra mão ao seu orgulho. Abra mão a esse negócio que você pode barganhar com Deus, um pé de igualdade. Abra mão a sua ideia que você pode fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus. Abra mão a sua ideia que você pode mandar em Deus, que loucura. Abra mão ao seu orgulho. Deixe de querer barganhar com Deus e, em vez disso, crê no Senhor Jesus Cristo. E se você chegar e crer no Senhor Jesus Cristo, ele diz, você pode ter certeza que você creu, porque foi Deus que te capacitou. São uma das palavras mais encorajadoras da Bíblia. Então, irmãos, os irmãos que estão aqui, ou os amigos que estão aqui, os que estão ouvindo, a mensagem é essa. Não importa as coisas boas que você fala sobre Jesus. Não importa o número de domingos que você esteve na igreja, número de vezes que você leu a Bíblia. E eu dou maior valor em ler a Bíblia. Não importa isso. Importa é seu relacionamento com Cristo. Você creu verdadeiramente em Jesus Cristo. Você reconheceu sua necessidade, sua pecaminosidade. Você reconheceu que está destinado para o juízo de Deus e reconheceu que só Jesus Cristo salva. Se você pode afirmar assim, creia, pastor, eu creio isso, a Bíblia fala que crendo no Senhor Jesus Cristo você é salvo. Aí, conforme Efésios 2, capítulo 10, as obras de Deus começam a fazer sentido. Abra mão ao seu orgulho, aceita Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Para nós que somos crentes, mesmo nós sendo crentes, e eu falo isso porque eu conheço meu coração, é fácil essas coisas, esse materialismo e essa soberba entrar. Oh, Senhor Deus, olha como eu sou pastor, eu estou dedicando minha vida ao teu serviço. Eu mereço uma coisa boa da tua mão por causa disso. Gente, não merece nada. Eu não mereço nada. Se Deus me usa como pastor, então graças a Deus, porque eu sou um terrível pecador, necessitando da obra de Jesus Cristo na minha vida, como qualquer um. Ah, Senhor Deus, eu já fiz tanta coisa por Ti, mas nada que eu faço por Deus chega a comparar com o que Deus fez por mim em me salvar. Então para nós que somos crentes em Jesus Cristo, que essa passagem sirva para ajustar nossa atitude, nossas prioridades, nossa perspectiva. Oremos, Senhor, essa passagem, uma passagem rica, nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja encarregado de aplicar essa passagem aos nossos corações. E que as pessoas que precisam ouvir, ouçam e apliquem as suas vidas. E nós pedimos nosso pedido maior, que Teu Espírito Santo esteja mexendo na vida das pessoas que estão aqui ou que estão ouvindo pela internet, mexendo nos seus corações para que haja salvação. Salvação verdadeira, para que viram não apenas seguidores de Cristo de uma forma externa, mas crentes em Jesus Cristo do fundo do seu coração. E isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos